Olá! Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa coisa que, olha, fazemos todo santo dia, quase sem pensar. O ato de acordar. Mas e se esse momento, esse simples abrir de olhos, carregasse um significado espiritual bem mais profundo, hein? Uma chave para como o resto do nosso dia vai se desenrolar. Exatamente. Nossa conversa hoje vai girar em torno dos ensinamentos de Mor André Klein Rosa, lá da escola Kibel Sinai. Ele traz uma perspectiva, assim, fascinante, baseada na Kabbalah. A nossa missão aqui é tentar entender a força que pode existir nesse despertar, sabe? Especialmente olhando para um símbolo bem curioso da Parashá Nassau, o tal do Canto do Galo. Isso. Então, preparem-se, porque vamos analisar um material que vem de uma tradição mística bem específica, né, a Kabbalah. Vão aparecer nos termos umas ideias um pouco diferentes, talvez, mas a ideia é desvendar isso juntos, focando em como essas ideias podem iluminar essa experiência tão universal que é começar o dia. É um ponto de partida excelente. Confesso que a ideia de que algo tão rotineiro, né, como acordar, possa ter tanto peso assim, é intrigante, no mínimo. E usar o canto do galo como um ponto de partida, isso chama atenção, vamos combinar. Como é que um símbolo assim, aparentemente tão, sei lá, rústico, se conecta com a nossa força interior? Essa é uma pergunta ótima para começar. A beleza da interpretação cabalística, como essa que o Mor André Klein Rosa nos apresenta, está justamente aí, em ver além do literal, sabe? A Torá, para essa visão, é cheia de códigos. E o canto do galo é um exemplo clássico disso. Não estamos falando de aves, de agricultura. Certo. Nada de galinheiros cósmicos, então. Exato. É uma metáfora. Uma metáfora sobre poder pessoal e sobre essa transição diária fundamental que todo mundo vivencia. Ok, entendi. Então o material sugere que é um código sobre o poder que a gente tem. Aí sim começa a ficar interessante. Mas como é que esse código é decifrado? Qual é a chave, assim? Olha, a chave está na própria palavra hebraica que é usada no texto original para galo. Gever. E o fascinante aqui é que Gever não significa só galo. Essa é a pegada. Ah, tem mais coisa aí. Ah, tem mais coisa. Ela carrega outros significados bem importantes. Também quer dizer homem, no sentido de ser humano masculino, mas por extensão a humanidade e, crucialmente para a nossa conversa, significa forte, vigoroso, alguém com potência. Nossa, galo, homem, forte, tudo numa palavra só. Que carga de significado, hein? E como isso se conecta com a dinâmica espiritual do despertar? Bom, a conexão fica ainda mais clara quando a gente olha para a raiz dessa palavra, GVR. É a mesmíssima raiz de uma das sefirot na árvore da vida cabalista. Gevurah. Gevurah. Força, rigor, né? Essa esfera. Exatamente. Gevurah representa precisamente a força, o rigor, a disciplina, a contenção. O poder de definir limites, de trazer ordem, é uma energia, assim, de grande potência. Portanto, o ensinamento faz uma ponte direta. O Gever, o galo simbólico, o homem forte, está intrinsecamente ligado à Gevurah, a força primordial, a disciplina. O canto do galo, então, passa a simbolizar o despertar dessa força interior. Ok, fez sentido. Então, o Gever, esse símbolo aí do galo-homem forte, representa a nossa capacidade interna de agir com vigor, nossa potência. Mas e o canto em si? Se não é o cocoricó da ave, o que ele representa nessa leitura? O material fala do Zohar, né? Precisamente. O Zohar, que é um texto central da Kabbalah, aprofunda essa leitura simbólica. Ele explica que esse canto mencionado na Torá, que seria ouvido na madrugada, não deve ser entendido como um som físico. Não mesmo. Ah, não é um som. Não. É descrito mais como uma luz espiritual, sabe? Um chamado sutil que emerge ali nas horas que antecedem o amanhecer, naquele limiar entre a noite e o dia. Uma luz, um chamado espiritual. Interessante. E quem ou o que emite esse chamado, segundo o Zohar? Se não é o galo físico. Essa é a questão central.
o Zohar introduz uma figura simbólica chamada Gavini. A gente pode entender Gavini como o homem de força, ou talvez de uma forma mais poética como um tipo de sacerdote interior, sabe? Um aspecto elevado da nossa própria consciência. Um sacerdote interior. Isso, é essa instância interna que nos chama, que nos desperta não só do sono físico, mas para a consciência espiritual, para o estudo, para a conexão. A dinâmica muda totalmente, percebe? Não é um animal externo, mas uma força interna, Gever, Gevurah, que nos convoca ao canto-luz através dessa consciência mais elevada, o Gavini. Nossa, essa interpretação realmente vira a chave da perspectiva. O despertar deixa de ser só uma reação fisiológica e passa a ser uma resposta potencial, né, a um chamado interno. Uma oportunidade de ativar essa força Gevurah. E o ensinamento liga isso especificamente ao período da madrugada, certo? Por que esse horário? Tem algo especial aí? Sem dúvida. Se a gente conecta isso ao quadro maior da cosmologia cabalística, a madrugada é vista como um portal, um momento de transição cósmica de enorme significado. É o ponto exato onde duas energias primordiais se encontram e se transformam. A energia da noite, que está se recolhendo, ela é associada predominantemente à Gevurah, o rigor, a contenção, o potencial não manifesto, a escuridão que guarda todas as possibilidades, o mundo em repouso, digamos assim. Ok, a noite é Gevurah, o rigor, o potencial e a energia do dia, que tá para surgir. Essa é associada a Chesed, a misericórdia, a bondade, a expansão, a luz que se manifesta, o amor, a graça que fluem. A madrugada, portanto, esse limiar delicado e potente, onde a energia contida e rigorosa da noite, Gevurah, começa a ceder espaço para a energia expansiva e bondosa do dia, Chesed. É um momento carregado de potencial, sabe? Como se o universo estivesse trocando de marcha, passando do potencial para a manifestação. Entendo a imagem cósmica. É bem forte. Mas como o nosso ato individual de acordar, sair da cama mesmo, se encaixa nisso? Como a gente participa dessa transição energética toda? Passivo, sabe? Pode ser um ato deliberado de engajamento com essa passagem energética. Ao escolhermos despertar, especialmente nessas horas de transição, a gente está realizando um ato de Gevur, um ato de força, de vigor pessoal. Estamos nos alinhando conscientemente com essa mudança do rigor, Gevurah, para a misericórdia, Chesed. Então a questão não é só lutar contra o sono, mas sim usar a nossa própria força, nossa Gevurah interna, para se posicionar ativamente nesse momento de transição energética. Isso me faz pensar muito sobre a disciplina, que está tão ligada a Gevurah, né? Exato. E isso levanta uma questão importante sobre o papel da nossa vontade, da nossa intenção, logo no comecinho do dia. O ensinamento do Moré André Klenrosa enfatiza que o ato de acordar cedo, especialmente com a intenção de se dedicar a práticas espirituais, seja orar, meditar, estudar o que for, é uma forma poderosa de utilizar a disciplina Gevurah. É usar essa força de foco, de contenção, para direcionar a consciência. E não é uma disciplina assim austera ou punitiva, não. É uma disciplina que nos prepara para receber algo maior. Como assim, prepara para receber? Olha, ao empregarmos nossa força de vontade a Gevurah para superar a inércia da noite, para sair daquele estado de potencial recolhido, nós nos colocamos conscientemente na soleira desse portal da madrugada. E fazemos isso não como um fardo, mas com a intenção de receber ativamente a energia de Chesed, a misericórdia, a bondade, as bênçãos, a luz que o novo dia traz. É uma escolha ativa, usar o nosso rigor interno, a força de levantar, para nos abrirmos à graça externa que está amanhecendo. Puxa, essa perspectiva muda totalmente a relação com o esforço de acordar, né? O material que a gente está analisando menciona isso, encarar esse despertar intencional, não como um peso, mas como a primeira vitória do dia. É como se, ao fazer isso, a pessoa se tornasse o seu próprio Gavini, aquele despertador espiritual interno que a gente falou antes. Precisamente. É reivindicar a própria força, Gevur, para iniciar o dia de forma consciente, protagonista.
É como, sei lá, ajustar as velas do barco antes do amanhecer para pegar o melhor vento da manhã. Você não controla o vento, a energia de Cassidy que chega, mas pode usar sua habilidade e disciplina, a Gevura, para posicionar suas velas, sua consciência, da melhor forma para recebê-lo. É declarar para si e para o universo: tô presente, tô desperta, pronta para co-criar esse dia, para participar ativamente da manifestação da luz e da bondade. É tomar as rédeas do primeiro momento consciente. Isso é muito poderoso. Mas vamos trazer um pouco mais para a realidade cotidiana. Para quem realmente luta contra o despertador toda manhã, sabe? Sente aquele cansaço físico. Como essa visão pode ser aplicada sem parecer só um ideal distante, ou até uma pressão a mais? Vê o alarme como um chamado à força. Nossa, pode parecer um salto muito grande quando tudo que a pessoa quer é mais 5 minutinhos de sono. É uma ponderação muito válida, muito realista. O ensinamento não ignora a realidade física, de forma alguma. Mas o que ele propõe é uma mudança de percepção interna, um trabalho de ressignificação. A sugestão prática mais direta que emerge desse material é justamente essa: transformar a nossa relação com o despertador. Em vez de encarar aquele som como irritante que interrompe o descanso, podemos começar a experimentá-lo, aos pouquinhos, como a representação moderna e pessoal daquele canto do galo cabalístico. Mudar a forma como a gente percebe o alarme, de inimigo barulhento para um símbolo aliado. Mas como isso funcionaria na prática, assim? Aquele som, em vez de ser só um ruído chato, pode ser reinterpretado como um lembrete. Um lembrete da nossa própria capacidade de Gevura, de sermos fortes e vigorosos, mesmo que a gente não se sinta assim naquele exato instante, sabe? Pode ser um convite para usar um pinguinho de Gevura, a disciplina, de simplesmente abrir os olhos, de sentar na cama como o primeiro passo, para se abrir ao potencial de Chesed do dia. Não é sobre saltar da cama cheio de energia instantaneamente, não. Ah, entendi. É a intenção, né? É a intenção por trás do primeiro movimento consciente. É transformar uma fonte potencial de estresse e atrito diário num ponto de contato com a nossa própria força e com a oportunidade que cada novo dia representa. É um pequeno ajuste na bússola interna, só isso. Compreendo. É um trabalho interno, então, de atribuir um novo significado a um estímulo comum, né? Conectar algo tão mundano quanto o som do celular com esses conceitos espirituais profundos da transição noite em dia, Gevurah Chesed. Isso torna a ideia menos abstrata, mais aplicável, talvez. Exatamente. Conecta a grande narrativa cósmica da Kabbalah, essa dança entre Gevurah e Chesed, com a nossa experiência pessoal e universal de acordar. Torne o despertar um ato potencialmente sagrado, uma participação intencional na dinâmica da criação, onde a gente usa a nossa força interior para saudar e receber a luz. É um convite a não sermos apenas passageiros do amanhecer, mas participantes conscientes dele. Ok, acho que conseguimos desembaralhar bastante dessa ideia hoje. Recapitulando o ponto central que a gente explorou, a partir dos ensinamentos do Mori André Klenrosa, o ato cotidiano de acordar pode ser visto, pelas lentes da Kabbalah, como um momento de profundo significado espiritual. O símbolo do canto do galo nos leva à palavra hebraica, gever, que significa não só galo, mas também homem e, crucialmente, forte, vigoroso. Certo, perfeito. Essa força, Gevur, está ligada à Sefirá de Gevurah, força, rigor, disciplina, que é a energia que predomina simbolicamente na noite. E o ato de despertar conscientemente, principalmente na madrugada, é interpretado como usar essa Gevurah pessoal, nossa disciplina, nossa força de vontade, para se posicionar ativamente naquele portal de transição para Chesed, misericórdia, bondade, a energia expansiva do dia. Isso ressignifica o despertar, né? Transforma de uma obrigação chata na nossa primeira vitória, um exercício de poder pessoal e intenção. Essa é uma ótima síntese. A implicação direta disso tudo é que os primeiros momentos de consciência de cada dia nos oferecem uma oportunidade única e poderosa para definir intencionalmente o tom da nossa jornada.
O ensinamento que a gente analisou, que tem origem no Moreandra Clean Rosa e na escola Kibel Messinai, e é fundamental dar esse crédito, nos convida a reconhecer e usar essa força inerente, Gever, para nos levantarmos, física e espiritualmente, e saudar a luz a cada manhã. É um chamado para sermos co-criadores ativos na transição energética diária, não só observadores passivos. Perfeito. E para finalizar, como a gente sempre faz, fica aqui uma provocação para continuar a reflexão. Se o primeiro ato consciente do dia, o despertar, carrega tanto poder simbólico, conectando nossa força Gevurah ao recebimento das bênçãos do dia, Chesed, o que será que o último ato consciente antes de dormir poderia representar dentro dessa mesma estrutura de energias e intenções? Como a forma que a gente escolhe encerrar o dia, a nossa intenção ao nos entregarmos à noite, o domínio simbólico de Gevurah poderia dialogar com essas forças e preparar o terreno para o ciclo seguinte de recolhimento e expansão. Fica aí a reflexão.